Boa noite a todos, novamente. Né? Eu sou a Gabriele, eu trabalho aqui no Inato, na parte administrativa. E hoje a gente tem então um workshop, que é uma oportunidade para quem ainda não conhece a ferramenta, de vir até o Inato, conhecer o ambiente onde a gente trabalha, onde a gente dá os treinamentos, né? E a gente vai hoje começar então com a Sandra Item, né? Ela é uma pessoa que trabalha há muitos anos na área de RH, mais de 16 anos. Então ela conhece muito dessa área e também trabalha muitos anos com a ferramenta Inato, juntamente com a vida profissional e a área de atuação dela. Então ela com certeza vai poder passar e compartilhar muito desse conhecimento com vocês, de tudo que ela já viu, inclusive na prática, né, o que é mais importante. A gente sabe que isso acontece e funciona na prática também. Né? Então, Sandra, né, pode começar, ela que vai começar agora nesse comecinho. Então, boa noite, sejam bem-vindos todos, né? Então, gente, nós vamos falar um pouquinho aqui no início o que é o Inato, de onde é que ele surgiu, né? É uma parte bem rápida, né? A respeito dessa introdução, e depois vocês vão ter a oportunidade também de conversar com uma outra pessoa que é o compilador da ferramenta, e raramente ou poucas vezes ele está aqui no Inato por conta de viagens e compromisso, e aí vai ser bem interessante também. Mas já falamos logo em seguida. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Inato, mas primeiro essas perguntas aqui, ó. Você em algum momento já deve ter se perguntado, né? Aqui. Seria bom para o mundo se nós fôssemos iguais? Por que eu me sinto bem com algumas pessoas e com outras não? Essa aqui todo mundo já deve ter feito essa pergunta. Por que na presença daquela pessoa tem dificuldade, me bloqueia, no outro, nossa, parece que nos conhecemos já há anos, né? O que acontece quando sentimos isso, né? E em que nós somos diferentes? Essa questão aqui das diferenças é o que norteia o trabalho do Inato. A diferença entre a maneira como pensamos, agimos e sentimos, né? Isso faz toda a diferença. Então, aliamos a abreviatura de Inteligências Naturais Humanas, né? Que é o real significado da palavra inato. Quando a gente fala inato, nós queremos fazer alusão a essa palavra mesmo, aquilo com que você já nasceu, as suas características naturais, né? Se refere tudo aquilo que nasceu conosco, ou seja, habilidades e inabilidades, o nosso comportamento, né? Falando ainda um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre a palavra inato, né? Para nós, ela designa duas coisas: o nome da empresa, Inato, e o nome da ferramenta. O nome da empresa no sentido de promover treinamentos, autoconhecimento, com aulas presenciais ou à distância, né? E outros serviços como coaching pessoal, profissional e muita questão também de níveis, que a gente vai falar um pouquinho depois, de aprimoramento do autoconhecimento, né? Nessa questão aqui, gente, de empresa que promove treinamento, por isso que é tão difícil trazer as pessoas, quando a gente comenta aí fora, tem um Inato e tal, a pessoa fica imaginando, mas o que é isso? O que será isso? Por isso é tão difícil explicar. Eu imagino que algumas pessoas trouxeram, alguns de vocês aqui, para que vocês entendessem pela nossa palavra, né? Pelo nosso jeito, o que é o Inato. Porque é muito difícil de explicar isso mesmo. A pessoa vai dizer, mas é mais um treinamento, mais algo que eu já fiz também em outras oportunidades, é alguma coisa parecida, né? É um pouco difícil de explicar mesmo. Mas hoje vocês vão ter a oportunidade de saber mais. E sobre a ferramenta seria assim, ela é uma ferramenta que trata de autoconhecimento e promove o desenvolvimento pessoal e profissional, através de uma descoberta de 12 GNIs, que a gente chama de grupos naturais de inteligência. Esses grupos naturais, vocês também vão ver depois com exemplos, né? Que são grupos nos quais nós estamos inseridos naturalmente. Nós temos características que são muito parecidas com outras pessoas que pensam, agem, sentem muito parecido conosco, mas não somos a mesma pessoa, porque a idade, a cultura, com quem você vive, né? Isso faz toda a diferença em você. Então, jamais nós podemos dizer, aquela pessoa pertence ao mesmo grupo de comportamento, eles são iguais. Não, nenhum de nós aqui somos iguais, né? Mas temos características semelhantes, que a gente denomina grupos naturais de inteligência, né?
Então, o maior patrimônio do Inato é ter ajudado milhares de pessoas e famílias, tanto na vida pessoal, né, que passaram a se conhecer e se respeitar, e por consequência se amar mais depois desse conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Na minha própria família, nós somos em 7 filhos, né? Uma família bastante numerosa. Meu pai tem 80 e poucos anos, minha mãe teria essa idade também se estivesse viva. E dos 7, nós temos só 2 pessoas que têm um grupo de comportamento, que vocês vão saber depois, que são o mesmo grupo de comportamento. Não são pessoas iguais, mas que tem o mesmo grupo. Os outros, cada um tem um grupo diferente. Aí, olha só, aí prova que a lei da hereditariedade não é de fato assim, todo mundo nasceu do pai e da mãe, vai ter o mesmo comportamento, né? Vou dar um exemplo da minha própria família. Eu tenho uma das minhas irmãs, né, que é uma do meio ali, ela tem um comportamento super mega ativo. Ela faz tudo acontecer. Ela tem muita iniciativa, resolve as coisas, tem muita atividade, não fica parada nunca, dorme muito pouco, está sempre agitada, sempre com organização, sempre com o trabalho na cabeça, não deixa nada para depois. Aí nós pegamos um outro grupo que é muito emocional. Eu estou dando exemplo dentro da minha própria família. E aí a pessoa diz, meu Deus, mas por que aquela pessoa é tão direta? O exemplo da minha irmã, né? A minha irmã, ela não tem papas na língua, é assim. Se ela pensa alguma coisa, ela não vai falar por detrás das pessoas. Ela pega e fala assim, olha, fulana, isso aqui não tá certo. Aí quem é emocional pode pensar, meu, que grosseria, né? Por que não me falou assim com um jeitinho e tal? Não, porque a pessoa sente assim, que eu tenho que falar diretamente para a pessoa. Ou seja, pessoas autênticas, né? Então isso gera todo um conflito, pode gerar dentro de uma família. No nosso caso, especialmente, todos nós, exceto um dos meus irmãos que já falecido, nós conhecemos isso aqui. Então a gente se respeita, porque sabemos que somos diferentes, né? E aí na vida profissional, além do verdadeiro autoconhecimento, passamos a ter respeito pelo colega de trabalho, melhorar a autoestima, ter resultados surpreendentes ao perceber que cada pessoa deve ser compreendida e tratada com suas habilidades. Eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos, né, como gerente. O meu último trabalho antes de vir para o Inato era na Baumgarten, que é uma multinacional, né? E na época, bem lá, antes de conhecer essa ferramenta, as pessoas lá diziam assim, olha, eu não contrato pessoas quietas, porque pessoas quietas, elas não sabem, elas não têm uma ideia formada sobre alguma coisa. E aí eu achava, meu, como assim não tem? Só porque a pessoa é mais tranquila e mais quieta, né? E aí, gente, isso é um grande rótulo, né? Que todos nós podemos colocar nas pessoas. Ou você é muito quieto, você é muito rápido, você é muito tranquilo, você é muito emocional, você é muito ativo. É um rótulo. E nesse rótulo eu aprendi depois de ter esse conhecimento da ferramenta, que numa das unidades da Baumgarten, que na época já tinha, isso era lá em 95, 96, quando o JF fez o primeiro trabalho lá, nós já devíamos ter naquela unidade 120 pessoas. 40% das pessoas que estavam dentro daquele grupo de 120 tinham um tipo de personalidade que eram pessoas quietas. E elas se davam super bem no trabalho, porque eram extremamente técnicas, observadoras, e você podia chegar para a pessoa e perguntar, o que está pegando aqui agora? O que está acontecendo? Elas sabiam tudo o que estava acontecendo na empresa, mas não por fofoca, por observação. De saber assim, aquela pessoa que brigou com esse, tá pegando isso aqui. E aí a gente perguntava assim, mas quem tá certo, quem tá errado? Olha, os dois estão certos, só que esse tem um ponto de vista, esse tem outro ponto de vista. As pessoas que têm esse comportamento que eu estou me referindo, são pessoas sensatas. Elas nunca vão botar lenha na fogueira e dizer assim, o fulano falou mal de mim. A pessoa falou mal de mim, se perguntar para uma pessoa dessa, ela vai dizer assim, olha, eu não sei. Mas ela sabe, então ela ouviu. Ela vai dizer, não sei de nada. Como é que é seu nome? Bárbara. Ela vai dizer assim, Bárbara, eu não sei de nada. Por quê? Eu não quero entrar em problema com a Bárbara nem com outra pessoa. Então, não vou falar nada. Mas, se for no trabalho, eu vou falar. Não para criar um conflito, mas para poder resolver as coisas, né? Então, gente, assim, são rótulos que podemos pegar e colocar nas pessoas pela questão de julgamento. Nesse exemplo que eu falei do 40% ser pessoas quietas e tranquilas, né?
essas pessoas têm uma facilidade muito grande para aprender o lado técnico, para aprender algo que seja metódico e que seja programado. São pessoas excelentes, excelentes observadores, excelentes tudo. Aí, por exemplo, você coloca essa mesma pessoa quieta e tranquila em frente a alguém que é muito agitado. Ela vai dizer assim, meu Deus, pessoa estressada. Olha só, eu nem comecei ainda, a pessoa já está lá na frente. Isso acontecia direto também onde eu trabalhava. Inclusive, a gente tinha que, junto com a ferramenta, mudar a pessoa, às vezes, de posição. Não tem aquelas células que tem de mesas dentro da área administrativa. A gente tinha que mudar, porque senão a pessoa ficava olhando o tempo todo para outra pessoa e dizendo, meu Deus, se não trabalhava reclamando, né? E quando muda, a pessoa lugar assim, que tranquilidade. Olha só, estou fazendo a coisa, outra ali também é quieta, outra também é agitada. Tudo tem um jeito, isso aí a gente chama de layout humano, a pessoa certa no lugar certo, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma figurinha que a Gabi colocou ali muito interessante, que fala assim, ó, coitado, o grupo todo está achando que ele é o diferente, né? E ele aqui diz que desperdício, todos são iguais. Porque realmente a gente pode pensar assim, né? E tem algumas personalidades, vocês vão ver depois, comportamentos que pensam assim, se eu penso desse jeito, todo mundo pensa igual. Vocês sabiam que tem pessoas que pensam assim, literalmente, e elas agem como se todo mundo realmente pensasse igual. E se frustra porque aquela pessoa agiu diferente daí. Aí elas dizem, agora não serve mais. Porque como é que a pessoa não fez a mesma coisa que eu? Por que ela não acorda 4 horas da manhã e vai trabalhar? Porque ela tem um outro jeito de ser, ela não é boa de manhã, né? Para pegar no pique. Por que ela não faz isso? Porque ela não faz aquilo. E tem outros que já entendem. Nossa, aquela pessoa é muito diferente. Então, realmente, né, somos todos diferentes, né? Então, a nossa proposta é comprovar que todos somos inteligentes. Não existe uma personalidade ou um genie melhor ou pior. Todos somos inteligentes. Todos temos habilidades naturais, aquelas com as quais nascemos, né? E temos também inabilidades. É um pacote, né? Ninguém é totalmente perfeito, nenhum de nós. Ainda não existiu alguém assim, né? Então, a inabilidade seria aquilo que a gente não é tão bom. Por exemplo, a pessoa que eu dei a referência que é mais quieta, ela pode não falar tudo que ela pensa, mas ela observa e tem muita capacidade para fazer as coisas. Aí uma pessoa que é muito agitada, ela também tem tudo isso, só que ela não vai ter nada de paciência. Olha, é antagônico, né? Aí vamos dizer, quem está certo, quem está errado, quem tem paciência ou quem não tem. Não tem certo e errado, é apenas um comportamento natural. Aqui também na nossa proposta é saber o que motiva e desmotiva cada pessoa, porque isso também existe. Tem palavrinhas, coisas que motivam e desmotivam outra pessoa. Vou dar um exemplo. Tem um grupo de comportamentos, se você disser assim para ele, vamos deixar para amanhã, hoje está tarde, hoje tinha o jogo do Brasil, vamos deixar para amanhã, para ele ir à morte? Aí ele vai perguntar, mas por que a gente não termina agora? A gente começou, vamos terminar hoje. As pessoas deixam para depois, amanhã, depois, né? Também solucionar, né, conflitos no ambiente profissional, fortalecer pontos fortes e trabalhar com seus pontos fracos, né? Comprovar que cada pessoa tem habilidades e inabilidades inatas e entender que para motivar é preciso perceber que existem maneiras diferentes de sentir, agir e pensar. Aqui nós chamamos de pessoas emocionais, ativos e racionais, que vocês vão ver logo em seguida o que é isso. Falando bem rapidamente sobre o nível 1, né, que é o primeiro acesso aqui a esse conhecimento, ele se chama Descobrindo o Seu GNI, Grupo Natural de Inteligência. Nesse nível a gente aprende sobre inteligências ativas, racionais e emocionais, né, e falamos também depois sobre cada um desses grupos bem aprofundado, com muitos exemplos e com a interação das pessoas que estão na sala, né. Aqui, gente, quem é que deveria participar ou quem pode participar de um treinamento desse, né? Todos que desejam evoluir na vida profissional ou pessoal e reduzir totalmente conflitos pessoais e favorecer enormemente a sua evolução profissional também. Eu queria então agora colocar com vocês o JF Araújo, que é o compilador dessa ferramenta, né? Ele, na verdade, foi a pessoa que criou a ferramenta, que compilou todo esse grande conteúdo há mais de 20 e poucos anos atrás, né?
Ele é um cientista do comportamento humano, como eu falei lá no início, né? Poucas vezes ele está aqui no INAP por questão profissional e de viagens, né? E esse conhecimento que ele vai passar para vocês aqui, gente, ele já levou para 21 países, ele conhece 21 países, né? Nesses 21 países ele fez pesquisas demonstrando que o mesmo grupo natural que existe aqui, nessa cidade que a gente vive, também existe em qualquer parte do mundo, só que com idioma e com cultura diferente, né? E desses 21, em 8 países ele teve a oportunidade de fazer trabalhos, no sentido de levar o conhecimento, mas também de aplicá-lo lá, através de cursos, palestras, seminários, né? E de contatos também com empresas. Então, assim, ele vai falar um pouco a respeito disso, de que isso acontece no mundo inteiro, né? A questão da parte também do que ele escreve, ele tem vários livros, né? Depois vocês podem conhecer um pouco. Um deles é Você é a Cura. É uma série, já está no segundo, está indo para o terceiro livro, né? Nesse livro ele fala a respeito de que essas personalidades, elas têm comportamentos naturais que no sistema podem dizer que aquela pessoa tem uma síndrome ou uma doença, mas que na verdade ele comprova que não é uma doença, que é apenas o comportamento natural da pessoa que está ali e está aparecendo, não é nada de doença, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, muito interessante. Esse aqui, um exemplo, ele está em inglês, né? Porque já foi distribuído, como eu falei, em 21 países, tem também no espanhol e obviamente no português, né? Então, com vocês, o JF Araújo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Sandra. Boa noite. Tudo bem com vocês, então? Sejam bem-vindos aqui ao Inato, né? E aqueles que estão pela internet, o Eduardo me passava ali, o Eduardo que está lá na Argentina, o pessoal em Portugal, Pernambuco, Paraná, enfim, Recife, né? Garanhuns, várias cidades aí do Brasil, Curitiba, também sejam bem-vindos aqui no Inato. Então, o Inato, como a Sandra explicou muito bem, né? É uma ferramenta natural, é uma descoberta, na verdade. É muito difícil de conseguir vender o Inato aí fora e nas empresas, nas pessoas, porque todo mundo sempre diz assim, meu Deus, até no workshop, não entendi nada, isso aí parece... Mas é tão simples, é tão simples. Eu tive duas turmas que eu me orgulho no sentido positivo, né? Que uma turma é do Vale do Rio de Tijuca, eles eram alfabetos de pai e mãe, sem ler nem escrever, que foi por conta de uma sociedade dos sócios, disse, não nem perder tempo com esse analfabeto que é da área de olaria, porque eles têm uma empresa de sofá. E a outra turma é da cidade de Hervé Terra, na Universidade de Hervé Terra Universität, né, que a gente fez um grupo lá, com os professores de doutorado da uma das maiores faculdades de engenharia do planeta Terra, que fica em Aachen, né, na Alemanha. E eles tiveram a humildade de secar o copo, de esvaziar. Então são duas turmas que marcou muito, né, esses 22 anos de pesquisa. Já experimentei diversas ferramentas maravilhosas, mas elas tipificam, padronizam, numeram, deixa a pessoa fechada num campo. E isso aqui é algo que não chamamos de curso, estamos fazendo aqui. Talvez não era nem para vir numa empresa, isso aqui era para vir um conhecimento aberto para todos, mas não tem como fazer, no Brasil é difícil. Na época eu quis fazer uma ONG, disseram que era proibido, tinha um monte de problemas com a igreja do Brasil, enfim, não deu, né? Mas que bom que a gente pode fazer isso, pelo menos através do Inato, que é um sonho isso aqui, né? É um sonho que nós temos, né? A Sandra, ela é muito humilde, a Sandra trabalhou 18 anos na Baumgarten, que é a segunda maior gráfica do Brasil, do mundo, né? Do mundo, os blumenauenses aqui, catarinenses nem sabem disso. Ela passou 18 anos, ela saiu da Baumgarten, pediu demissão com o terceiro maior cargo. Tem o dono, o diretor superintendente e ela que é a gerente geral de RH. Porque ela passou 3 anos preparando com a ferramenta uma pessoa para substituir você, né, Sandra? E acharam que a gente colocou alguma coisa na bebida dela, né? Mas ela veio de lá porque ela também tem esse mesmo sonho de nós libertarmos as pessoas, delas poderem ser mais capazes e felizes. E os lares ter, como tem todos que já passaram isso aqui, né? Tem gente aqui que trouxe pessoas porque gosta, porque quando a pessoa gosta de alguém, né? Eu tenho uma amizade, né? A Thaís já passou por isso, mudou a sua vida. A vida é a vida da sua família, né? E a vida da empresa que ela faz parte, né? Os números não mentem, né? Foram 300% em plena crise, né? De crescimento. Só colocando pessoas certas no lugar certo, sem descartar ninguém, sem patronizar ninguém, nem dizer que ninguém não serve, porque todos nós somos inteligentes. Todos que estamos aqui, os que estão assistindo aí, porque todos nós somos capazes. Agora, o que um não faz, por exemplo, vamos falar agora de uma questão de
eu tenho 4 filhs, né? 3 do primeiro casamento, e eles não são iguais. Né? Eu tenho um filho que consegue fazer uma coisa que eu fico, quando ele estava com o braço quebrado, dirigindo o carro, com o braço quebrado, um braço só, atendendo o celular e dando chá e passando marcha. Eu fiquei assim, ó. Porque ele é multitasking no inglês, ele é multitarefa. Eu já sou o contrário dele, eu não consigo, eu já tenho um carro que tem que ter tudo ali, porque se eu fizer assim, a minha filha vai bater, vai capotar. Porque eu não tenho condições, eu sou monofásico, que seria da eletricidade, existe trifásico, eu sou monofásico. Não é? Mas aí eu já tenho outras coisas que a natureza me deu. Não me deu a capacidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas me deu a capacidade de reter informação, de me lembrar o que eu comia 25 dias, 4 horas e 2 minutos, qual era a sensação, o que tinha. Então cada um tem alguma coisa, né? Que vai ser mais forte, menos forte, ok? Então, isso aqui é uma base do trabalho, só para vocês perceberem e já sair daqui assim, poxa, é verdade, lá em casa minha mulher é mais ativa, eu sou mais racional, o fulano é mais ativo, eu sou mais emocional. Só aí, isso já dá um grande, às vezes um grande estresse, porque, vamos dar um exemplo lá de casa, né? A minha filha, ela é bem racional, então quando a minha esposa está bem estressada, com pressa, ela faz assim, meu Deus, amoleceu. E a minha esposa, quando vê minha filha assim, muito devagar, fazendo as coisas do jeito dela, a minha mulher, ai que lento, meu Deus, eu vou morrer aqui, vou ter um troço. Porque são mundos diferentes, pontos de vista diferentes. Eu vou contar para vocês um caso verídico que aconteceu na cidade de Gaspar. Quando eu cheguei, eu estou há 22 anos aqui em Blumenau, e há 25 anos, né, aqui no Sul, já me consideram, né, Ismagleben Sprachendeutsch, já me consideram um alemão, né, Russo. Então, me aculturei, o que é positivo na cultura alemã, eu trago comigo, acho muito legal. Acho que a gente tem que tirar das culturas o que é positivo, o que é bom, porque toda cultura vai ter o seu lado negativo também, né? Não é? Então, eu não admito que ninguém more aqui e fale mal de Blumenau. Se você não está contente, então vá para outra cidade. Blumenau, para mim, é uma coisa muito importante. Eu amo essa cidade, aprendi a amar ela e a respeitar cada vez mais. Então, esses núcleos assistidos, eu fui convidado, eu fui ajudado, eu quero chegar para vocês, eu fui ajudado por uma pessoa logo no início, quando eu cheguei, essa pessoa de cultura alemã, bem alemão, mal fala português, e um dia ela disse assim, não, um dia tu faz alguma coisa por mim quando eu precisar. E esse dia chegou depois de uns 7, 8 anos. Ele disse, agora eu preciso de um roteiro. Eu digo, mas não é para matar ninguém, não. Ele disse, não. É para você alertar uma pessoa que eu gosto muito. Ele fez um pós-graduação na Sorbonne, na França, na Paris, e ele é muito cheio de currículo. Já vou te dizer, ele vai perguntar teu currículo, não fala nada, deixa comigo. Ele vai perguntar também se tem uma formação exterior. Naquela época, eu acho que nem tinha feito eu já tinha feito a primeira viagem para a Alemanha, eu acho, só a Alemanha mesmo que eu tinha ido. E para a Suíça, né, naquela época. E aí, eu cheguei lá em Gaspar. Era para ir para um call center de um amigo dele que tinha investido muito dinheiro para fazer os serviços que esses lugares fazem hoje internacional, que a mão de obra mais barata, né, que tem assim. Então ele estava montando um negócio enorme em Gaspar. E nós fomos chegando lá. Eu disse, mas como é que eu vou provar ele? Se na sexta-feira não quer que tu conheça, veja lá, tu vai numa firma, tu vai ter que provar para ele. Como é que eu vou provar essa ferramenta? Ele queria que nós provássemos que existia. Eu digo, você fica contente se eu mostrar ativo, racional e emocional? Ele disse, já está ótimo. Porque tem pessoas inadequadas, segundo o Paulo, que era um super observador, muito observador, já com seus 70 e poucos anos naquela época, né, com muita experiência, né, estava jovem, mas tinha experiência. E só que eu, olhando o material dele lá, assim, rapidamente, eu percebi que não tinha ninguém emocional, mas tinha uma pessoa racional e uma pessoa bem ativa. Na época da webcam, vocês lembram daquela webcam? Assim, quem é mais novo, não lembra, parece um tijolo assim. Ele botou tudo para filmar na segunda-feira, ficou chateado comigo que eu pedi um balde com água e um pano, e pedi para aquele rapaz chegar a tal hora e a moça chegar a tal hora antes do expediente. Tinha que subir primeiro o rapaz, depois a moça. E ele já estava assim, o que esse homem quer provar? O que é que eu fiz? Subi um rapaz totalmente irracional. Uma baia de escritório, tinha um balde com água, ele olhou para o balde, olhou para o teto, olhou para o balde. E assim como eu havia escrito para ele o que ia acontecer, que ele ficou disse, mas como? O rapaz fez, eu não sei o que é isso aqui, é melhor me sentar. Valia a mesma coisa, né, Thaís? Não valia? Uma Thaís assim. Sentou. E a moça que eu pedi para subir logo depois de 5 minutos, que era super ativa, magrinha, aquelas escadas, ela subia assim, ela olhou para o balde e estava assim aqui. Vamos lá. Aí ele, ainda muito no Matrix, que é normal, né? As pessoas, quanto mais conhecimento tem, quanto mais curso, quanto mais leram, aí tem vários Matrix, né? Vários sistemas de conhecimento. Ele perguntou, a primeira pergunta dele, quem está certo e quem está errado? E eu falei,
ninguém está certo e ninguém está errado. Porque o balde com água, ele é, na verdade, um paradoxo. Não tem nenhuma goteira, não tem nada, mas tem um balde com água. Era para testar as aptidões desses núcleos que eu fiz essa descoberta, que existem todos nós aqui. Só que um vai estar em primeiro plano, outro em segundo, outro em terceiro, só que não tinha ninguém emocional para me mostrar também como é que seria o emocional. Né? E aí, de fato, o racional, ele não sabia o que fazer com aquilo, né? E a pessoa que é ativa nem pensou, é a atitude. Tirei o balde, né? Gabriela, você faria a mesma coisa, né? Tirei o balde porque aquilo está estovando, o gás está no meio, porque aquilo está ali. Compreenderam aí um pouco? Então, todos nós temos esses 3 núcleos ou 3 campos e filtros funcionando em uníssono dentro de nós. Só que um está em primeiro plano, um em segundo e um em terceiro. Fizemos a descoberta, inclusive estudamos um pouco de fisiologia e de estudar várias coisas, porque o Sócrates já falava 400 anos antes de Cristo do homem cabeça, homem peito e homem ventre. Ó, 400 anos. Quando eu estive na Grécia, fiz muitas pesquisas lá na biblioteca, tinha muito material em inglês lá, e percebi que Platão sim deixou muitas coisas escritas e fez essa relevância de Sócrates. Platão chamou aqui os governantes, os sentinelas e os operários. O que é que Platão quis dizer? Que aqui são as pessoas que pensam, saúde, as pessoas que pensam. Aqui são as pessoas que são sentinelas. Pode ver que os emocionais, seja a mãe ou seja aquela pessoa que protege as pessoas, elas atuam como sentinela, né, Sandra? Não vai pegar, não vai fazer nada com ela, não foi ela. Aí você pergunta, mas quem foi? Pergunta pra mim. Não sei, mas não foi ela. Eu trabalho como sentinela, protegendo as pessoas, né? Emocionalmente falando. E os trabalhadores, ó, que Platão chamou, que é essa área aqui, que é o homem ventre de Sócrates. Interessante. E ali são as suprarrenais que ficam em cima dos nossos rins, que produzem muita adrenalina. Eu já vi pessoas, tanto homens como mulheres, que têm um ativo em primeiro plano, deles cruzarem as pernas, não fazer xixi, porque tem que terminar aquelas coisas. Ficar assim andando com as pernas assim difícil. E aí, quando é mulher, o homem tem sorte, porque ele tem a próstata, então ele vai ter problema na próstata. Mas a mulher, toda mulher ativa vai para o médico dizendo que sofre de bexiga baixa. Mas é lógico, é um balão, não é? Pesado, né? Que a pessoa não foi no banheiro na hora certa, não é verdade? Então a gente começou a fazer descobertas ao longo desses anos. Sócrates, Platão, ventre, suprarrenais, adrenalina. E depois, agora faz uns 5, 6 anos, a gente começou a pesquisar e fazer perguntas a muitas pessoas em vários países, que nós notamos que existe um neurotransmissor que está ligado exatamente ao sistema nervoso, né? Que está dentro do central, que é o simpático, que está ligado a essa área. Você vê que as pessoas estão ligadas ao simpático, já mandam um comando para a amígdala cerebral que diz correr ou lutar, medo, que dentro que a gente é por gente. Então as pessoas ativas, elas se preocupam muito, elas têm que terminar o que começa, são mais preocupadas do que as pessoas racionais, né? Por exemplo, a diferença entre mim e a minha esposa é que ela se preocupa com o que vai acontecer sexta-feira. Eu não quero nem saber o que vai acontecer amanhã, para onde eu vou, hoje à noite. Eu sou assim. E nós somos muito antagônicos. Mas eu não quero nem saber se tem algum compromisso. Eu não uso agenda há 21 anos que eu não uso agenda. Não uso, porque eu vi que é pior. Eu não uso, porque eu já sabia tudo, então eu já sei o que vou fazer até o final do mês. Então não precisa estar me falando. Então, na hora que eu penso, mas ninguém é igual a mim. As pessoas são diferentes. Eu trabalho com pessoas que estão mais preocupadas, então a gente tem que... Né? Aí é onde entra a questão de você tem que ceder para respeitar os outros. E depois daqui você consegue. Então a ansiedade é um dispositivo natural. Eu acredito que eu sou um dos poucos, se não for o único autor, que desminto e consigo provar que a ansiedade não é mal do século, não é coisa ruim nenhuma, está na natureza, independente da religião de vocês, que aqui não tem religião, isso aqui é uma ciência. Para mim, para quem é religioso, foi o Papai do Céu, Deus que deixou na Terra. Para quem não é, foi o Big Bang. Mas veja bem, então me fala alguma coisa positiva da ansiedade. Eu falo várias. Atitude, iniciativa, terminar o que começa, fazer acontecer, fazer os outros se mexerem, né? Arrumar, organizar, ser prático, objetivo. Olha aí quantas coisas. Agora, tudo no mundo tem polaridades negativas e positivas. Então nós vamos encontrar a polaridade negativa, não é? Por conta da nossa própria evolução, que é impulsividade, estresse, pressa, irritabilidade, impaciência, não é?
ter tudo isso por trás também. Mas existe um grupo natural de inteligência que denominaram que ele tem síndrome do pensamento acelerado. Não tem, nunca você vai ver esse grupo que eu nominei, que nós vamos ver depois ali, fazer um exemplo para vocês, tá? Vocês me lembram fazer esse exemplo quando chegar ali? Vou fazer um exemplo para vocês, não tem nada de aceleração. Então, a ansiedade é um dispositivo natural que faz parte, porque essa adrenalina com a vida cerebral, isso faz, no dia que você chegar aqui no nível 4, nível 5, vocês vão entender bem isso. Aí eu entro mais numa área mais a nível de corpo mesmo, de mente, né? O primeiro passo aqui, se quiserem, quando quiserem, pode ser daqui a 5, 10 anos, estão sabendo que hoje existe alguma coisa que explica outras coisas. Okay? Quem já veio aqui e fez o nível 1, já tem um conhecimento já. Sabe que isso aqui não é nenhuma balela. Agora, quem não tem vai ficar sempre julgando. Será? Não. Isso aí já foi contra aquele meu paradigma, aquele meu livro. Já fiquei com horror, esse homem barbudo, gostava daquela moça Sandra. Tudo isso pode acontecer, que a gente não agrada a todo mundo. Né? Agora, condicionamento aqui no filtro racional, que a gente não está falando da palavra na acepção do termo na língua portuguesa abrasileirada, que é racional, né? Aquela questão que caiu o mito QI, né? Você vê que ainda existem pessoas aí que tem programa na televisão que fala do mito, que foi derrubado, que foi a coisa mais pejorativa que existiu, foi o coeficiente de inteligência. E tem gente do Brasil que é tão desinformado que não sabe que isso aí, em revistas americanas, europeias, isso aí foi isso é um mito, foi a maior sacanagem que fizeram com a inteligência ativa. Você imagina que eu sou de 60 e pouco e ainda estou muito jovem, eu conversei com pessoas que já eram da minha idade, de 60 e pouco, elas disseram que nos anos 50 e 60, muita gente que não tinha estudo, mas tinha muita atividade, fez fortunas. Fez muita coisa. Logo veio o ciclo racional, que foi esse ciclo. Não tem nada a ver com a palavra racional, não. É um campo que eu denominei de racional, porque ele é frio. Ele faz com que a pessoa pare para pensar muito, ele não toma decisões logo. Então, é um campo que segue uma corrente da física, que é a corrente centrípeta, né? Que o projeta para o campo. Agora, eu perguntei e eles disseram que teve essa inteligência ativa, só que a inteligência ativa foi tão esquecida que só coloca um cérebro e um coração. E as pessoas que não têm, nem usam muito o cérebro nem o coração, onde é que elas estão? Eu estou resgatando isso, que é a inteligência ativa, que são as pessoas que têm muita proatividade. Sandra, você lembra o meu primeiro trabalho lá na época do Sr. Rony, quando ela era viva na Congata? Passei 3 anos e meio, né? Foi o coach mais, acho que esse está sendo mais demorado. Você lembra que você tinha uma pessoa na guarita que era do grupo da Gabriela, né? Que é um grupo muito ativo, né? E ela, em vez de ficar, porque a Baumgart tinha aquele jogo de cintura para o cara esperar 5 minutos, 6, 10, fazia parte do esquema. Mas com ela não dava para fazer esse esquema, porque quando a pessoa estava não tinha feito 1 minuto, era 48 segundos, ou tinha estacionado o carro, ela chegou a pessoa, já está aqui, posso mandar entrar? Ou quando ela não fazia isso, ela pegava uma vassoura, né, Sandra? E ficava fazendo coisas que não era da coisa dela, porque ela queria movimento. Ela estava inadequada, né, Sandra? Sim. Estava trabalhando num lugar que estava fazendo mal a ela, porque o corpo dela, pede movimento. Pede movimento. Não adianta uma pessoa que se movimenta muito, você colocar ela parada ali. Ou uma pessoa, como a minha filha Fernanda, que gosta de uma parede para se encostar, porque ela nasceu assim, ela precisa se encostar, né? Que meu corpo pede, sabe? Encostar aqui. Não é? Diferente de pessoas que não gostam de se encostar na parede. Quando vê uma pessoa encostando, tem gente que não contrata, isso é um paradigma que tem em Blumenau, tá? Vocês que não são daqui, tem gente que contrata pelo andar da pessoa. Se a pessoa andar assim, ó, aí você não contrata. As pessoas ativas não contratam. E as pessoas racionais, assim, esse é dos meus, não é estressado pelo andar das vezes. Então não vai ter ninguém certo nem errado, né? Então o raciocínio é um dispositivo natural, que seria o homem cabeça de Sócrates, não é? Os governantes de Platão. São pessoas que usam muito o neocórtex cerebral. Essa foi a evolução. O Dr. Paul MacLean, que escreveu um grande best-seller em 1968, 69, das camadas cerebrais ele chamou de cérebro trino ou triuno, né? Ele fala e conseguiu comprovar muito, se utilizando que a primeira camada cerebral a se desenvolver em nós foi aquela que eu já mostrei para vocês, que é o ativo, né? A ativa. Segunda foi o racional, começamos a guardar as peles, há 5.000 anos, que na China tem uns estudos, começamos a fazer objeto pontiagudo, nome silêncio, para caçar, matar a presa. E o último, que ainda está em desenvolvimento, enquanto tiver pessoas estrupando crianças de 2 anos, matando senhora com 90 anos, que é o emocional, né? Não esse emocional da depressão, inteligência emocional, isso aí tudo é coisa para ganhar dinheiro, vender livro, porque na verdade os racionais não têm esse emocional que a pessoa quer. Aí você vai implementar em mim, na minha empresa, dizer assim, você precisa desenvolver sua inteligência emocional. Olha, são 50 e pouquinhos anos, mas não consegui
Eu fui em busca disso porque a minha família é toda emocional e eu me sentia... Já perguntei à minha mãe se me achava lá do lado do lixo. Como é que pode eu ser tão frio? Não é, Sandra? Trabalho com problemas, que é o meu forte, né? Porque eu sou frio. O mundo está se acabando na sua casa, na sua empresa. E eu estou muito frio em relação a isso. Ou em relação até à minha vida também. Mas minha família é toda emocional, e se magoa, e se briga, daqui a pouco está todo mundo junto. Eu não entendia isso. Eu dizia, mas não está tudo brigado? Isso me chocava a cabeça. Não é? Porque como é que podia ser aquilo? Eu não via lógica, ó. Lógica. Tudo para mim tinha que ter lógica. Tinha que fazer sentido. Se não tiver lógica, não falo, jamais abrir a boca. Faço igual o samurai. No dia que alguém conseguir, até hoje que não aconteceu, não são 40 e poucas pessoas, dizer que isso aqui não faz sentido, só pode jogar esse trabalho quando você chegar no nível 3. E geralmente todo mundo chega no nível 3 e meu Deus, eu não conhecia nada sobre mim. Porque você pode estar usando isso aqui que está em segundo plano, deixando de usar o que está em primeiro plano. Aí você fica mais cansado. Quando eu uso aquilo que a natureza me deu, que está em segundo e terceiro plano, eu vou cansar mais, eu vou ter que me desdobrar mais. A Sandra sentiu isso há 16 anos, né, Sandra? Porque nasceu com o emocional e tinha que usar o racional que está em último plano, é isso? Agora, se eu pegar uma pessoa racional, vai fazer o que a Sandra faz, vai fazer em meia hora. A Sandra vai fazer em 2, 3 horas, ela faz. Não é isso? Agora, uma pessoa racional tentando fazer o que a Sandra faz, não consegue. Porque a Sandra nasceu com os neurônios espelhos ativados. Ah, outra coisa que agora é uma moda, ativar os neurônios espelhos. Não vai conseguir ativar isso em mim, nem no distante, que são acusados de diagnosticados como autismo ou semi-autismo. Não vai conseguir, porque são pessoas que querem se isolar. Isso para eles é um gáudio, é um tesão. É maior do que um orgasmo. Agora, tem pessoas que preferem, que tem que ver gente. Eu posso ficar lá no meu sítio 4 meses sem ver ninguém, não sinto falta de ninguém. Mas a minha esposa não vai aguentar, as pessoas não vão aguentar. Eu tenho uma filha que ela vai enlouquecer se não ver gente, né? Não é isso? Mas nós não somos iguais. Não queremos para o outro que nós queremos para nós. Esse é o grande divisor de águas do Inato. A gente começar a amar o próximo de verdade, a respeitar as pessoas, os nossos filhos, os nossos pares, né? Porque eles pensam diferente da gente. E aqui o condicionamento no filtro emocional, que a sensibilidade é um dispositivo natural. O neurônio espelho aqui, ele é 1000% dessas pessoas, que é a minha mãe, que é a Sandra, que nasceram assim, ó. Se conhece você uma semana, já sabe que você não está muito bem. Como é seu nome? Você não está legal, né? O que foi que aconteceu? E toca na gente, sabe? Daí, daqui a pouco você conta toda a tua vida para essa pessoa. Eles são assim, nasceram! Não fizeram psicologia, nem psiquiatria, nem terapia, mas já são de fato, não são de direito. Porque nasceram assim. Você vê que eu era o vigia da minha mãe, até hoje ela disse, ela está com quase 80 anos. É por isso que eu bati na sua boca, porque você dizia coisas de mim que... Como é que você podia perceber aquilo que ela dizia? Porque nenhum dos meus irmãos percebia. Eu percebia que ela estava... Né? Ela estava botando panos quentes, defendendo uma pessoa. E eu dizia, não, não foi assim não. Ela... Não é? Porque ela queria proteger as pessoas. Hoje eu entendo. Mas faz parte dela. Então esse dispositivo natural, porque tem o emocional para dentro e tem o emocional para fora. A minha mãe, por exemplo, ela tem um emocional para fora. Welcome. Está bem, se for com água, isso dá saúde, né? Essa é a minha mãe. Agora essa aqui é meu irmão, velho. Pergunta para mim como é que eu estou. Não sei, eu acho que talvez tenha um pão na cabeça, não sei, eu estou diabeto. Você que é feliz. Qual é o seu nome? Amanda. Amanda, você que é feliz agora. Eu me lembro quando eu tinha 2 aninhos que você jogou uma pedrinha, nunca vou esquecer. Mas é super inteligente. Vamos ter algumas pessoas famosas, Arnaldo Jabor, Cacau Menezes, vamos ter vários, né? Tarsila do Amaral, vamos ter Santos Dumont, pessoas que têm o emocional, eles sentem até o raio na cabeça, vai achar que tem um sítio, que ele vai sentir uma dor lá dentro, porque a energia é para dentro. São pessoas fantásticas, mas são, porque aí, ó, como é o seu nome? Beatriz. Inclusive a nossa Beatriz aqui é desse grupo, é a melhor terapeuta aqui que nós temos, assim, em termos de coach, life coach, né? São pessoas detalhistas, mas são pessoas muito críticas de si, dos outros. E outra coisa, a mágoa é um combustível para que elas fiquem bem, que elas vivam. Elas precisam da mágoa. Enquanto a gente ficar com mágoa é ruim, né? Para esse grupo, a mágoa é... quando diz assim, você não vai conseguir. Agora é que eu vou conseguir. É diferente. Agora, como a gente não pensa assim, a primeira coisa que a Beatriz falou e que muitos falam é rancorosa. É um rancor
que é substituível. Eu estou com rancor com você, já passou agora, eu estou com rancor com ela. Agora passou mesmo com você, daqui a pouco vai ser com você. Daqui a pouco eu tenho saudade dos meus rancores, sabe? Ai, que o tempo não volta mais. Aquele meu inimiguinho que jogava bola. Saudade dele. Aí ninguém vai entender se não conhecer isso, os grupos naturais. Agora, o que me chamou a atenção é chegar em vários países e perceber que tinha várias Sandras lá. Isso que me chamou a atenção. Comecei a compilar. O grupo que eu mais tenho é o grupo que a Thaís faz parte. Eu tenho 986 depoimentos, né? Tanto dos racionais como do emocional do seu grupo. E me chamou a atenção pessoas de várias idades. Como é que pode pessoas de várias idades, línguas diferentes, dizer a mesma coisa que ela disse para mim, que os animais e as crianças gostam dela, que ela não gosta de conflito. Se a pessoa chegar assim, como é o seu nome? Luana. Perguntar assim para a Thaís. Luana falou mal de mim, Thaís? Não sei. Já me disseram que ela falou mal de mim, mas ela vai dizer, não sei. Então a Thaís tem segredo desde os 11 anos, vai ter até os 90. E não vai falar para não ter conflito. Porque ela não trabalha com pressão. Quantas pessoas nas empresas de vocês, nos filhos de vocês, é do grupo da Thaís, que não, se tiver pressão é pior. Thaís vai tomar banho, aí que faz assim, ó. Não é? Aí não sai do canto. Porque não funcionam assim. Mas aquilo que a Sandra disse, mas eu quero que seja assim como eu. Quantas pessoas aqui se transformaram sozinhas? O Inato só é mostrar para vocês é que fazem o trabalho. Pois não? Eu ficava muito frustrado quando recusavam minha ajuda ou com um não. E há 4 anos atrás eu conheci o Inato e me ajudou. Eu não sabia o porquê que eu ficava daquela forma. E ali está o meu grupo e olha, quando eu vi a primeira vez eu fiquei assim, paralisado. Quando tu começou a conversar comigo eu fiquei paralisado. Então há 4 anos atrás... Você participou de uma seleção, não foi? Em Jaraguá do Sul. E as pessoas quando participam de seleção comigo ficam assim, eu faço de tudo para não fazer nenhuma chamada de atenção, mas em poucos segundos já dá para ver o grupo de todo mundo, e aí eu falo um pouco da pessoa, porque é a seleção mais correta que tem, né, Sandra? Porque ela é com 1000% de acerto, lógico, versus função, versus grupos, sem padronizar. Quase saí correndo. É. Mas permanecendo... Mas tem uma ciência por trás disso, né? Tranquilo, mas eu saí correndo. Agora, como a gente faz isso há 22 anos, então, quando eu entro numa fábrica, eu estou aqui, eu já sei o grupo de todo mundo, mas isso não interessa, quem tem que saber é você. Você que tem que... O Inato tem um código de ética aqui de honra. No máximo que a gente passou em terapia, que a Bia passou, olha, casos que o psiquiatra ou o psicólogo quer ficar 10 anos, a gente consegue ficar aqui 8 meses no máximo, 6 meses, porque a gente quer que a pessoa se liberte. O Inato tem esse código de ética de honra, e eu não abro mão. Todo mundo que vem aqui pro comercial sabe que eu sou anticomercial, que eu não insisto com as pessoas, que isso aqui era para estar espalhado. Não, isso aqui é uma ciência. Isso aqui é, se vocês estão aqui porque alguém indicou. E quando vocês fizerem, vocês também vão querer que outros façam e vão ter dificuldade de vender também. Porque como é uma coisa, uma ciência que vai chegar alguém daqui a 30, 40, 50 anos, espero que seja daqui a 50, né, para eu poder viver mais um pouco, mas que vai melhorar isso aqui muito, porque eu sou apenas um mero precursor, um descobridor, né, ok? Que já ultrapassou. Foi o que me ajudou a aprender a falar o não. Eu não conseguia. Porque ele faz parte do grupo dele, ele é um emocional para fora, então ele quer que as pessoas precisem dele, ser inconsciente. Não é? Como é que é o nome da senhora aqui? Sim. Silmara. Dona Silmara, a senhora não ajuda muitas pessoas? Pensa mais nos outros que em si, não é verdade? Verdade. É, ela pensa mais nos outros que em si. Eu nunca conheci ela, mas dá para ver já, porque ela tem uma energia. Como é que por que isso aqui chegou aqui? Isso aqui, se eu não tivesse essa questão de psicometria que eu tenho dentro do bebê, que não tem nada a ver com religião nenhuma, tá? Isso aqui é uma coisa que nos Estados Unidos, na Rússia, é muito comum. Profissionais trabalham nessa área, pegando aqui objeto e vendo as pessoas onde é que estão. Isso aconteceu quando eu cheguei em Blumenau. Eu estava na Itopava Central, não sabia nem o que era Blumenau. 2 meses aqui, não sabia nada de bairro nem direção, porque eu sou muito ruim nisso aí. E aí uma mãe chegou lá e alguém disse assim, aí me deu a blusa da criança na mão, quando eu peguei, meu Deus, eu estava acontecendo aquilo, eu não queria que acontecesse aquilo, né? Porque eu sou uma pessoa muito revoltada, eu fui até 2 anos e 9 meses, né? Fiquei muito revoltado, porque essas coisas eu queria ser normal igual a todo mundo. Quando eu peguei na blusa do menino, eu vi uma caixa d'água, vi um negócio lá em cima, vi a criança chorando, só que pra mim a dificuldade foi que eu não sabia. Alguém ali chamou, até que alguém disse, será que a caixa d'água lá não sei da onde, da margem esquerda, não sei da onde, aí acharam a criança. Isso aqui, eu sou um decodificador energético. Como foi que eu consegui descobrir que cada um tem uma identidade energética e coloquei essas apostilas que vocês estão hoje, é muito fácil, colorida, maravilhosa? Através de quê? Cada grupo, do jeito que eles, uma criança estiver com 2, 3 dias sem dormir, se a Thaís ou qualquer pessoa do grupo da Thaís segurar a criança, ela dorme. Mas isso aí, isso não ajuda as pessoas. Aí foi onde eu consegui
Não, então aí foi vendo. Eu estava numa Hauptbahnhof de Zurich, na Suíça, esperando 8 horas para trocar um trem, e aí eu vi um casal de japonês discutindo. Eu não falo japonês, não entendia nada disso, mas eu entendi o grupo deles. Aí eu digo, meu Deus, que fantástico. Pô, não entendo a língua, mas ela é desse grupo, eles estão discutindo à toa, porque ele vê a mesma coisa que ela quer, também quer, mas só que ele disse uma coisa, ela disse outra. Aí eu percebi que eu podia ajudar muita gente, podia compilar isso, tentar encontrar pessoas, que eu sou muito cético. Tudo que eu estou dizendo aqui a gente prova com as pessoas, por isso que eu sou muito feliz com essa ferramenta. Porque quem prova ela são vocês, ou aqueles que já estiveram aqui que indicaram vocês. Eu não provo nada para ninguém, não tenho que provar nada, só estou aqui para ajudar e ser um coach realmente a nível de pessoas que quiserem tomar aqui meu lugar, tá, fica tranquilo, porque não é isso não. O negócio é ajudar as pessoas a se conhecer, que isso aqui possa se multiplicar. Não é? Ok? Então vamos lá. E aqui agora eu vou fazer, né? Ninguém me lembrou, mas eu lembrei. Existe um grupo que está aqui, ó. Esse grupo futurista aqui, esse aqui, o futurista ativo e o futurista racional. Bem, o Ocidente é feito dessa energia. Carl Gustav Jung, ele fez uma viagem para o Oriente, e ali ele já tinha rompido com Freud, já tinha brigado, porque Freud tudo era sexo, tudo era sexo, tudo era sexo, tudo era sexo. E ele disse, poxa, aí não pode tudo ser sexo. A natureza também colocou outras coisas. Não é? Os animais só fazem sexo, os animais caçam, vão fazer outras coisas. E aí ele rompeu, muito inteligente, né? E aí, Carl Gustav Jung fez uma viagem para o Oriente, e ali eu vou falar bem rápido para vocês, tentar simplificar isso. Ele voltou com 2 arquétipos básicos nessa questão coletiva, do inconsciente coletivo. Ele percebeu que todas as pessoas do Ocidente são uma felicidade, buscam felicidade para o extro, são extrovertidos e buscam felicidade para fora, na roupa de marca, na propaganda, etc, etc. E notou que no Oriente as pessoas buscavam felicidade de uma forma introvertida, buscando nirvana, buscando para dentro, que também não vai encontrar, nem lá fora nem lá dentro, o equilíbrio das duas coisas. Não é? Esses daqui não podem julgar esses, aqui não podem julgar esse. Essa leitura, Carl Gustav Jung fez, com muita propriedade. Agora, se nós pegarmos, eu tenho filhos dessa variável aqui, tem muitas pessoas que eu conheço, dessa aqui. Esses daqui são conhecidos como workaholic, é um termo em inglês que na verdade não tem uma tradução na acepção do termo da palavra, mas seria viciado em trabalho, eu acho feio. É uma pessoa condicionada a trabalho. Ou a compromisso, não precisa ser trabalho não. Se eu tenho uma reunião, eu não posso ficar com nenhum tempo, porque eu preciso ocupar. É uma ansiedade do futuro. São pessoas que conseguem estar aqui dirigindo um carro, sair do corpo, o piloto automático continua dirigindo o carro, faz curva, faz tudo, mas eu estou montando as minhas coisas que eu vou fazer e dirigindo o carro. Ou eu estou lendo aqui, mas estou pensando em outras coisas. Daqui a pouco, alguma coisa interessante, eu volto 3, 4 páginas, não está só leitura, não. Cara. Todos os futuristas fazem isso, tanto futuristas. Agora, lógico, esse aqui é mais de sonhar e esse é de se ocupar o tempo inteiro. Precisa de atividade. Eu preciso ter coisas para fazer. Ah? Ok? Então, isso aqui está uma palhinha aqui, porque o cérebro tem vários... O cérebro, ele pode pesar 1,4 kg, 1,5 kg, né? Me desculpe aí, o cearense deles é um pouco maior, mas brincadeira. Gosto de falar para o cérebro. Mas, se não tiver nenhuma degenerescência, né, nós vamos ter uma caixa craniana, os mecanismos perfeitamente iguais. Agora, o que acontece? O uso dessa caixa preta, o uso desses mecanismos não são os mesmos. A natureza fez isso. Os ativos usam determinada parte do cérebro, os emocionais usam determinada parte e os racionais determinada parte. O que nos diferencia. Porque o que um não faz, o outro faz. Por exemplo, sou incapaz de fazer o que minha mulher consegue, meus filhos futuristas conseguem fazer, mas também eles não fazem coisas que eu faço. Também vai ser desinteressante para eles, né? Sim. Mas não pode uma pessoa ter um pouco de cada... Só esses 2 grupos aqui. Como é o seu nome? Vamos. Seu robô, só essas 2 pessoas têm um pouco de tudo. Porque eles nasceram, quando o senhor um dia vier aqui, vai descobrir que eles nasceram com a super adaptabilidade. Se adaptam a pessoas e ambientes com a facilidade da velocidade da luz. Alguns pegam até sotaque. Eles têm inclusive, eles podem navegar em todos eles, mas nunca vai deixar de ser futurista. Ou seja, ele só presta atenção no que é interessante. O que aconteceu, seu Vamor? Que foi uma das lutas minhas, tem sido uma das grandes lutas aqui no Brasil. E eu vim agora de uma viagem da Noruega, que eu fui convidado ao primeiro hospital psiquiátrico do planeta Terra, na cidade de Tromsø, já depois da Groenlândia lá, a não usar drogas, não dar drogas para pacientes nem nenhum remédio. Eu tive 4 dias lá numa imersão com os pacientes, tinha um psiquiatra escocês também, né, que estava lá, que havia sido convidado. Eu sou o primeiro brasileiro, me orgulho disso, a pisar lá.
mas a luta é muito grande porque imaginem vocês que o senhor Dr. Leon Heisenberg, a pessoa que é o pai do ADDH, né, que seria o déficit de atenção, ele chamou um jornalista alemão, que tem um nome nos meus livros ali. Esse livro, Você é Cura Aqui, não tem nada a ver com o Inato, não. Isso aqui foi encrenca que não precisava. O Inato em minha vida profissional já leva 24 horas da minha vida, mas eu sou uma pessoa que eu acredito que de alguma forma o universo quer que eu faça isso, porque eu não tenho a cola presa com ninguém, então não tenho nada, não tenho título de médico para perder. Depois foi que eu descobri isso, porque eu primeiro escrevi na Inglaterra, quando passei 31 dias lá. E esse aqui, eu levei 16 deles, está lá, né? Depois esse aqui vai para os Estados Unidos também. Mas o que é importante aqui é que nessas verdades que as pessoas precisam saber é que as pessoas desse grupo futurista, quando crianças, são diagnosticadas com TDAH. Isso, como é que pode o Leon Heisenberg chamar o jornalista alemão, que tem todas as provas? Eu trago coisas, aqui não porque está tudo em inglês, eu trago, pedi uma associação de direitos humanos que eu faço parte, sou associado com pessoas da alta corte americana, para dar um print naquelas imagens, me concederam, para ver se os brasileiros, vendo as imagens, vendo que o homem tem reportagens pelo mundo inteiro, aqui no Brasil eles não querem que chegue, dizendo, a própria pessoa que inventou, ele disse, foi uma doença que eu inventei, e morreu trilionário. Eu trouxe também nesse livro pesquisas que eu trouxe os melhores escritores bioquímicos do planeta Terra, comprovando que a Ritalina é pior do que a cocaína 60 e poucas vezes. É melhor você dar cocaína para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu filho, do que dar uma Ritalina. E como é que pode ter no Brasil, eu não entendo, duas associações de déficit de atenção no Brasil? Isso eu não consigo. A minha vontade é ir embora do país. A minha vontade, quando eu voltei, minha vontade é ir embora, mas eu não posso, eu tenho uma missão aqui. Porque o Inato eu consigo coordenar todo mundo, fazer curso, preparar coaches, como a gente a partir de setembro vamos fazer uma preparação de coaches aqui para a pessoa usar isso aqui, né? Não vai custar barato, lógico. Porque uma senhora fez uma manequim em São Paulo, com um japonesinho lá, pagou 35 mil reais. Quando ela fez aquilo nosso, ela disse, meu Deus, isso aqui devia valer 50 mil. Porque ele fez aquilo ali, um troço esteiro, aquelas coisas tudo. Mas ela disse que aprendeu sobre ela de verdade quando teve contato com o Inato. Isso é a pura verdade. Quem quiser constatar, vai constatar. Quem não quiser, sai daqui. O importante é que vocês, pelo menos, sabem que existe algo simples, natural, que explica por que eu sou assim. Seu amor, os futuristas podem se adaptar a qualquer pessoa. Agora, lógico, nós temos dois egos de apoio. Ou seja, se eu chamar aqui, você já recebeu o grupo dela? Só para ver se você está novo nisso. Faz parte dele, você acha? Você gosta de conflito? Não gosta, né? Na verdade? Bom, eu não vou nem chamar a Bárbara aqui na frente, porque ela vai ficar ruim, né, Bárbara? Luana, desculpa, Luana, eu tô aqui. Agora nem se você acorda, mas está tão vermelha já. Esquentou o rosto, começou a esquentar? Olha, eu tenho uma filha também assim, eu tenho emocional, sabia? Minha filha, desconfiada, toda minha filha, ela me contou, Luana, agora há pouco, faz uns 5 anos, 6 anos, pai, eu preciso te contar uma coisa. Tu lembra quando eu era criança lá, que tu pediu para ir no vizinho, que tu gritou comigo, vai lá pegar, porque quando eu cheguei de viagem, a mãe dela havia emprestado uma ferramenta que era um vaporito, eu tinha ganho de presente, ninguém tinha no Brasil quase, ganhei numa empresa, e aí, poxa, eu emprestou pro vizinho, porque aí ela disse assim, eu vou, quando chegou lá, o vizinho fez assim, pior do que eu, tudo bem, o que foi? Aí ela fez, não, só estou olhando aqui para cima. Quando ela chegou em casa, disse, e aí, Fernanda, ele não estava em casa, é? Ela me contou agora, porque fiz tudo errado naquela época, eu não tinha descoberto isso. Com as pessoas desse grupo, jamais a gente altera a voz. Você já sentiu que você, se tiver uma boa audição, né? Você escuta a televisão meio baixinho, o vizinho discutindo aos 200 metros? Já sentiu que se as pessoas falassem? Os ativos ficaram assim, para alto. Mas ela... Olha, como é que pode pessoas igual a Luana, em todos os lugares que eu fui, conseguem ler lábios? Só uma pessoa dessa variável aí. Inclusive, os futuristas, como eles são os precursores, você só vai entender se um dia eu fizer, que foram as pessoas que eu por exemplo, eu fiz essa descoberta aqui, eu descobri que a primeira psique, né, o psique, como diz lá em Portugal, e o primeiro foi isso aqui que nós sentimos, que era o medo. Você pode pegar a história universal para provar. Tem um filmezinho que fala um pouquinho disso aqui, sim. Não foi baseado em mim, mas ele pode explicar um pouco. Se chama, é em inglês, né? C-O-O, Cruz. Eu acho que é assim, né, Thaís? Isso, Cruz, né? Então, o medo. Esse medo é igual a conservar, ficar, continuar, manter, desconfiar, cismar.
tudo que for para a pessoa. Então, só tinha isso no mundo. A gente era nas cavernas, o mito da caverna de Platão, uga, 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 ninguém sai. Quem já assistiu Os Cruzes aqui, levanta a mão, que é um filme americano. Muito legal, vai ver que o pai diz assim, é um filme americano, diz assim, ninguém sai, bota um monte de risco, de coisa ruim, né? Não parece com a cidade de Blumenau? Vai, não faz melhor não, por que você está aqui? Você tem dinheiro para você estar aqui? Diz que tinha um vice-prefeito aqui, que não mandava chamar da rodoviária já ir embora, já. Não é verdade? Então, então são pessoas, ó, que querem continuar, só que a vida, o universo, a Terra não ia evoluir. Aí vem um segundo ponto, que chamaram até na história universal de nômades. E aí veio a questão que isso aqui é uma coisa boa, tá? Só que no Brasil é uma palavra que ficou no Brasil. Aqui quer dizer criatividade, vaidade, novidade, inovar, buscar o novo e etc, etc. Aí começou a questão do ornamento, do cacique, dos xamãs, dos impérios, só que isso aqui vivia em confusão, porque isso aqui queria ficar, isso queria ir, isso queria ficar, isso queria ir. A Terra teve um novo ponto, que foi o ponto que chamamos de indolência. Essa indolência quer dizer apaziguação, conciliar, observar, pesquisar, não é? E aqui nascia, né, porque tem 4 lados, né? Então tem mais outros lados, são os egos de apoio. Quer dizer, nascia aqui, esses aqui, eles são igual ao tipo sanguíneo. O primeiro tipo sanguíneo nós sabemos que é o O, né? Eu passei 8 anos sem acompanhar, quando eu fui lá tomei um susto. O A está quase perto do O. Estamos deixando de ser carnívoros, não é? Não vamos mais conseguir ser canibais, né? Porque isso houve uma metamorfose. Só que o O, assim como Albert Einstein, se tivesse vivo, ele mostrou através da matemática que tudo no universo e na Terra se divide e se multiplica e se soma. Ou seja, o O se dividiu, tornou O mais, O menos. Depois aí multiplicou-se, virou A, o A virou, dividiu A mais A menos, até A B. Assim foi com os grupos. Se você somar a indolência com a ilusão, você vai ter igual ao GNI, otimistas. Se pegar os otimistas, eles vão ter um lado neutro e um lado do futurista. Se você somar o medo com a ilusão, você vai ter igual aos fazedores, ao grupo fazedor. Os fazedores têm esse lado aqui da preocupação, que quer tudo perfeito, tudo perfeccionista, mas tem esse lado aqui da ansiedade, que quer viver no futuro. Aí por aí vai a soma, isso aí é nível 2, nível 3, nível 4, vai ter, isso aí é outra coisa. Então isso aqui tem base. A gente só está falando do workshop aqui, mas isso aqui tem base. Base comprobatória com as coisas do próprio mundo, da própria Terra. Então vai ter grupos como a senhora, desculpe o seu nome, eu esqueci. Silmar. A senhora podia vir aqui em nome da ciência, seu esposo deixa a senhora vir aqui. Por favor, a senhora vai ajudar a gente precisa muito da sua ajuda. É tão importante, nosso amado, porque como a senhora é uma pessoa estranha a nós, isso é muito importante, viu? Porque eu vou fazer o que eu faço com os grupos de psiquiatras no Brasil e fora do Brasil, que é provar isso aqui com a própria pessoa, sem nunca ter participado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Viu? Então a senhora vai ficar de frente para eles. Dona Silmara, isso que eu vou usar esse método, usei na Herverterrad Universität, mas eu comecei a fazer isso com os analfabetos de pai e mãe do Vale do Tijuca, na cidade de Canelinha, Santa Catarina. Para que os analfabetos entendessem o que eu estava falando, e eu tive essa ideia que eu uso hoje em todas as universidades, usei agora na Noruega para fazer um grupo lá de workshop. É o seguinte, faz de conta que da cabeça aos pés a senhora é o emocional para fora, tá certo? E os seus braços são os egos de apoio que vivem aqui dentro, tudo isso aqui dentro. O que é maior? Da cabeça aos pés ou os braços? Então, da cabeça aos pés, ela é uma pessoa emocional para fora, correto? Correto. E os braços, qual é o braço que a senhora mais usa? Direito. Então, vejamos bem, ela usa esse braço. É como se fosse um ego que ela tem aqui. Ela tem um ego de apoio que nós chamamos de ego de apoio de intensidade, ou seja, quando alguém vai mexer com o orgulho dela, alguém que ela protege, ela vira uma pessoa intimidadora e enfrenta qualquer pessoa, não é verdade? Correto. Mas isso aqui, a partir dos 20 e poucos anos, 25, 26, 27, 28, e agora tomou mais força, é um lado que ela tem melancólico, que não entende porque a pessoa não quis ajuda, onde ela se magoa, ela fica se perguntando por quê, não é verdade? Correto. Tá certo então? Tá. Muito obrigado, uma salva de palmas para a dona. Obrigada. Então, seu robô, por trás disso, em background, existem os egos de apoio. Nós temos, a natureza nos deu uma personalidade, um comportamento, um grupo natural de inteligência, que ele é como se fosse o tamanho do corpo inteiro, é o que é a base natural que nós viemos, mas o Big Bang, ou Deus, o Papai do Céu, nos deu 2 egos de apoio. Para aquele ditado que eu não sei se tem aqui, mas pelo menos onde eu nasci tem, quem não tem cão caça com gato, né? Então,
Quando a gente vai fazer a pessoa certo, lugar certo, que é um projeto que a gente faz pequenas, médias e grandes empresas, a gente, quando você só tem, vamos supor, a Bárbara, mas a Bárbara ela tem esse outro lado aqui, a gente vai pegar o lado da Bárbara, você é crítica, Bárbara? Mas você não põe para fora tudo que quer, não é isso? Aí fica guardando, né, quando explode. Aí, por exemplo, a Bárbara, eu jamais colocaria a Bárbara para trabalhar na área de qualidade final. Ela pode ser a gerente de qualidade, mas nunca ela pode trabalhar na qualidade final. Por quê? Porque a Bárbara, quando tiver na qualidade final, que eu vou mostrar para ela isso aqui, por exemplo, esse controle, a fábrica disso aqui. Aí, a Bárbara vai ficar fabricando isso, ela já tirou uma foto mentalmente. O que vai acontecer? Vai passar 500 com defeito, mas ela está pensando nas coisas que ela vai fazer e ela vai achar que está tudo certo, né? Agora, a Bárbara, se for gerente, não, a Bárbara vai ser chata. Olha, isso aqui não pode. Aí ela focou. Sem tempo, né? Coisas repetitivas você nasceu para fazer. Entende? Então tem pessoas que estão. Por isso que eu não me encontro. Eu vou para aquela empresa, não tem atividade, ai meu Deus, aqui eu não me dei. Eu sou a maior prova do currículo. Gente, eu trabalhei 26 anos. Quando a minha esposa me conheceu, eu era diretor comercial. Vou dizer isso para vocês porque esse foi um ramo que eu nunca gostei. Eu fui 26 anos infeliz. Nunca ninguém perguntou. Quando tocava aquela musiquinha do Fantástico, no dia domingo, é fantástico, eu fazia. Hoje nem escuto a música do Fantástico, da feira estou porque eu faço o que eu gosto. Há 22 anos que eu amo o que eu faço, então minha saúde melhorou, tudo melhorou, porque quando você faz o que você nasceu, o teu corpo reage também bem. Agora, quando você faz aquilo que você faz porque tem que fazer, por causa do compromisso, por causa do padrão de sociedade, por causa da resposta para as pessoas, para a família, para continuar aquilo, é isso aí que acaba com a pessoa, porque eu faço aquilo que eu não nasci para fazer. Não é? Ok? Bem, vou abrir aí alguma pergunta para vocês, acho que a gente passou um pouco do horário, né? Passou bastante, né? Desculpa aí a vocês, é porque eu não posso falar. Se eu falar, eu não perco noção do tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta, a gente pode já passar para as meninas ali. Você é natural de onde? Eu sou, quando pergunta você é de onde, ele fez a pergunta certa, seu amor. Quando pergunta você é natural de onde, eu respondo Recife, Pernambuco, né? Agora, quando as pessoas perguntam, você é de onde? Eu digo Blumenau, Santa Catarina. Não é? Porque apesar de ter nascido lá, eu estou há 25 anos fora de lá, eu me sinto um turista hoje, né? Gosto. Agora as comidas eu não deixei de gostar não, né? Ok, mas eu estou aqui há muito tempo, né? Já há muito tempo. E minha cultura, a questão não é o tempo que você está, é o que você entra na cultura, né? Do lugar. Você bebe, você veste a camisa do lugar, né? Então hoje eu sou muito mais assim, me sinto muito blumenauense. Aí você hoje descobriria, podia citar qualquer um de nós, qual é o nosso... Sim, mas não é correto nem é ético. Sim, não, sim, mas... É que eu coloquei uma lei aí para ninguém fazer isso aqui. Se eu fizer, sim. Eu fiz a demonstração com ela, Sim. Podia fazer com qualquer um outro aqui, né? Entende? Qualquer outra pessoa aqui, porque cada um tem um grupo natural. Não tem ninguém aqui que não tem. Até hoje nunca encontrei, porque se eu encontrar também eu vou dizer. Como é que eu fiz essas variáveis? Porque eu fui viajando e vendo, ai, que variável diferente. Eu vi que a pessoa, eu queria entrevistar a pessoa e tudo mais, a pessoa nem entendia, e eu, ó. Por isso que a Sandra falou, 21 países de pesquisa, 8 para 9, agora completou 9, né, de trabalho realmente feito. Como Portugal, agora em abril eu fiz com Portugal o nível 1 lá. Então, talvez, ou seja, por isso que hoje a humanidade, vamos falar, pessoas mais velhas, mais novas, ela tudo meio estressado, meio, talvez porque faz as coisas, está no lugar errado. Também, seu Bambu. Além dessas cobranças todas que tem a vida moderna, né? Mas os jovens não querem mais do que a gente queria. Sabe o que os jovens querem hoje? Mais tempo, mais liberdade. E isso já aconteceu em vários países, né? Você vê que a Dinamarca agora sai na frente, o primeiro país que ele vai ser 100% orgânico. Não entra nada que não for orgânico. Isso é uma lei, todo mundo quis, o povo plebiscita. Agora vai ser o primeiro país dentro de, no mínimo, parece que acho que é 2, 3, 5 anos, realmente vai ter tudo natural lá. Então, é uma questão cultural. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Esse é um dos grandes motivos, não é somente esse não, existem outros motivos para esse estresse todo, né, essa cobrança toda, dessa questão de acompanhar o que o outro tem, o que o outro faz, que isso sempre existiu, mas está mais, né? Agora, trabalhar ou fazer algo que eu não nasci, isso causa muito mais estresse, e é um estresse silencioso, não é? Por isso que também pode estar no índice de suicídio, índice disso, índice daquilo, porque as pessoas elas começam a sentir que tem que acompanhar, ou é obrigado, e o pai e a mamãe, eles fazem isso por amor. Eu sempre digo, quando chegam filhos revoltados, eu digo, não, seu pai e sua mãe fazem isso por amor, eles acham que foi bom para eles, vai ser bom para você. Eles ignoram isso que você sabe sobre os grupos. Eles ignoram que essa é a maneira, que não é a maneira certa.
Como tem uma pessoa que veio para cá, o pai queria que ele fosse advogado ou engenheiro, como ele é. Mas o menino gosta de banda de música. E a mãe então já libertada, quer dizer, ele vai ser feliz compondo, nasceu com ouvido para compor, escuta a música de ouvido. Já pensou se esse rapaz fosse advogado? Vai acontecer como aquela advogada do Vale do Itajaí, que eu vou contar para vocês. Eles fiz um curso para 11 anos, 6 meses, aqui, os dias eu não vou lembrar mais. 11 anos, 6 meses. Estávamos fazendo diretor no Porto, na época lá no Senado de Itajaí, e uma jovem fez assim, uma jovem senhora. Pois não, o professor queria falar com o senhor depois do. Falava assim mesmo, assim. Depois do intervalo. O intervalo chegou. Ai, eu tenho que desabafar. Meu Deus do céu, agora que eu vi, se eu conhecesse antes, eu não tinha feito essa faculdade. Mas que você falou em quê? Vou primeiro contar, meu pai é advogado criminalista. Eu digo, e sua mãe? Advogada criminalista. Eu digo, e sua irmã? Advogado criminalista. Eu digo, e você? Não precisa perguntar, você é advogado criminalista? Sim. Eu vim sair hoje porque disseram que era muito bom esse curso. Faz quase 4 meses que eu não saio de casa. Por quê? Porque eu fui soltar lá uma pessoa e ele, como eu não consegui soltar ele de pronto, ele me leva solto, disse, eu vou te pegar quando sair daqui. Aí eu fiquei sem sair de casa, aqueles conflitos, aqueles gritos, parece que ainda ressoam no meu ouvido. Conheceram o grupo dela, então o grupo seu, cheguei para ela e disse, olha, tem uma saída. Você vai para a vara da família, você vai trocar, sair dessa área. Depois de 6 meses ela passou um e-mail maravilhoso, estou muito feliz, estou tratando agora, porque eu observo, não quero que as pessoas tenham conflito, mostro os lados, as partes e tal, mostro as outras coisas. Quer dizer, sempre tem uma alternativa. Dentro das habilidades que o Inato consegue demonstrar que todos nós temos habilidades e inabilidades. Eu não gosto de usar essa defeito e qualidade, eu uso isso nas seleções, mas somos todos inteligentes, tá certo? Gente, olha, foi um prazer conhecê-los, um prazer estar com vocês aí na internet. Espero que foi pouco tempo, mas que tenha dado para esclarecer um pouquinho e pelo menos aguçar a curiosidade de vocês a um dia fazer parte de fazer aqui o nível 1, que não é um curso, vocês vão ver que não é um curso, mas é um conhecimento que faz com que nós consigamos realmente nos ver, nos sentir e sentir o outro e respeitar o outro, tá certo? Tudo de bom para vocês, muita paz, um prazer conhecê-los. Então, gente, já vamos encerrando ali, caminhando para finalmente, né? Acho que deu para ter uma pequena ideia do que a gente quer demonstrar aqui e o que quer dizer os grupos naturais de comportamento, né? É claro que tudo que o JF colocou aqui foi de uma maneira, um pouco espaço de tempo, né? Isso tem muito mais e até porque, por exemplo, um treinamento desse, que a gente chama de treinamento, são várias semanas para que a pessoa possa realmente pegar o conteúdo numa semana, processar isso, se ver outras pessoas, voltar na outra semana e observei isso, observei aquilo, né? São 6 encontros, né, Gabi? O curso e sempre das 7 da noite até as 21h30 exatamente, né? E aqui só para encerrar, antes que a Gabi faça o fechamento, nós temos também alguns outros treinamentos, digamos assim, né, que são complementares ao nível 2. Nível 2, 3, assim por diante, eles vão aprofundando esse conhecimento, vão abrindo mais informações. Por exemplo, essa informação que aqui o JF deu para a Silmara está lá no nível 2, mostrando sobre egos de apoio, que a gente tem uma base principal, mas temos outras coisas que também usamos, né? Nós temos também um programa vocacional, que ele é direcionado para a pessoa ou que está buscando uma faculdade, né? Que ainda vai entrar na faculdade, ou que quer trocar, ou uma pessoa que já está trabalhando, já está no mercado de trabalho, mas os exemplos que ele deu, mas eu não me sinto satisfeito fazendo aquilo. Eu não sei para que eu nasci. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquela atividade, mas não combina comigo. Aí esse programa ele vem mostrar essas habilidades todas e aí dá um direcionamento para essa pessoa, né? Aí nós também temos programas específicos que seria assim, pegamos um daquele GNI ali e digamos que você faz parte daquele GNI e eu também. E aí temos mais 12, 13 pessoas, 14, que são do mesmo grupo. Aí nós fizemos um grupo específico só daquele grupo. Isso facilita para que as pessoas falem a mesma linguagem. Tudo que um sentir e o outro sentir é muito similar. Aí a pessoa, isso aí eu já passei, isso aí eu já vivenciei, isso aqui eu já transpus isso, né? Então, grupo específico. Aí temos para liderança, para pessoal só de RH, o de liderança também é bem específico, para colocar que a pessoa pode lidar melhor com as pessoas da equipe ou com os seus subordinados, né?
conhecendo o grupo natural de comportamento e sabendo como agir com eles. E depois nós temos aqui também o trabalho de coaching, né? Temos várias pessoas que fazem esse trabalho, seja no lado profissional, aí o coaching direcionado para a sua profissão, para aquilo que você busca, para o seu foco, e o coaching pessoal também, que aí são as coisas pessoais da pessoa, dificuldades que ela tem, coisas, barreiras que ela quer vencer, né? E temos também a parte de negociação, que seria voltado para qualquer tipo de negociação, seja em vendas, em qualquer atividade profissional, né? Acho que é isso. Ok. E esses cursos todos também, gente, esses serviços, eles também podem ser feitos em company, dentro da empresa ou da entidade da pessoa, num formato muito parecido com esse aqui, né? Aí entra também palestras, workshops, convenções de vendas e entre outros, né? É isso aí. Aqui é com você, né, Gabi? Já estamos encerrando, tá? Então, só para vocês saberem, né, que além dos cursos, dos treinamentos que a gente faz aqui, a gente tem alguns programas, digamos assim, né, até para beneficiar, presentear as pessoas que querem participar. Né? Então, a gente tem essa promoção de aniversariante do mês. Né? Então, quem tiver de aniversário, no mês que a gente tem uma turma iniciando, ganha 50% de desconto no valor do curso. Né? Então, isso é um baita presentão para própria pessoa se presentear, ou até para presentear alguém que vai fazer aniversário, né? E é algo bem legal que a gente instituiu ano passado e que a gente vem utilizando desde então. Essa aqui é a nossa programação de cursos de julho, né? Então a gente também coloca no nosso site, nas mídias, que seria o Facebook e Instagram, né? Então o workshop, né, que está aí hoje, a gente tem alguns cursos que são de aprofundamento e a gente vai ter uma turma de nível 1, que seria o nível inicial, como o JF falou, que vai começar dia 26 de julho. Né? Então é uma turma de quintas-feiras, como a Sandra falou, são 6 encontros, então são 6 semanas, né? Um encontro por semana, e ele tem uma carga horária total de 15 horas. Né? Então essa é a próxima turma que a gente tem agora em julho, e com certeza a gente em breve vai entrar em contato com vocês que participaram com a gente hoje, né? Até mesmo para oferecer um descontinho especial para quem está aqui, né, presente, para que vocês possam, quem quiser, quem tiver interesse de continuar, né, participarem. Esses aqui são só os livros, né, que a gente tem ali também na frente expostos, né? Então, Você é a Cura e o Você é a Cura 2, né, que tem em português e inglês, e o primeiro tem em espanhol, e o Somos Todos Inteligentes, né? Então, Somos Todos Inteligentes, ele é bastante voltado para a área profissional, né? E Você é a Cura, ele é um pouco mais geral, ele fala dos grupos, mas também traz a questão da saúde, das doenças, né, e algumas revelações. E aqui é só para deixar então, né, uma frase do JF Araújo: quem conhece a si mesmo enxerga melhor e mais longe. Né? Então, quando a gente se conhece, a gente consegue se ajudar também para que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, para que a gente consiga ser mais feliz e ter mais saúde. Né? Então, esse é um recadinho final para vocês levarem com vocês. Né? E quem quiser, tiver interesse de falar com a gente, de tirar dúvidas também, a gente está à disposição aqui depois. Certo? Aproveitar, a gente vai fazer um sorteio de alguns brindes para quem está aqui agora.